A paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um programa Escolho Cristo. O que eu desejo para você é que o Espírito Santo de Deus conduza você, é que o Espírito Santo de Deus guie os seus passos, para que você possa fazer a vontade de Deus durante toda a sua caminhada. Eu tenho uma palavra de vida para abençoar a sua vida hoje. E a palavra que eu quero ler para você está no Evangelho, escrito por Marcos. Nós estamos aí nessa viagem missionária, caminhando com o Senhor Jesus, através do Evangelho descrito por Marcos, o Evangelho do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. E o propósito de tudo isso é que conheçamos melhor o nosso Senhor, para que possamos imitar os seus passos, porque não tem como você imitar alguém, ser discipulado por alguém que você não tem contato, por alguém que você não conhece a vida. Então, creio que isso Deus tem colocado no nosso coração para que nós possamos nos render a Deus e saber imitar os passos do nosso Senhor. E a palavra está no capítulo 9 de Marcos, versículo 33. Que diz assim: E chegaram a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes: O que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho eles haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E tomando uma criança, colocou no meio deles, pegando-a nos braços, disse: Quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe, não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. O Senhor estava vindo, caminhando com seus discípulos, e pelo caminho sabia que eles estavam discutindo por algum assunto, por alguma coisa, e alguma coisa estava incomodando aqueles irmãos que ficaram para trás. Jesus continuou avançando, e quando chega em casa, Jesus vai perguntar para eles o que era que eles estavam discutindo pelo caminho, e eles ficam todos calados. Jesus sabia que havia uma discussão e também sabia o motivo da discussão. Eles não responderam, e Jesus vai e pega uma criança e coloca no meio e diz: Olha, quem quiser ser o maior, quem quiser ser o primeiro, que sirva e seja o servo de todos. Quem receber uma destas crianças me receberá, e não somente a mim, mas também ao meu Pai que me enviou, aquele que me enviou. Essa história é conhecida, nós já ouvimos muitas pessoas falando sobre essa história, do ponto de ser maior, do ponto de ser o menor, da humildade da criança. Só que o que o Espírito de Deus me mostrou nessa palavra, além disso, é que o Senhor se importa com a nossa vida. Independente do que aconteça, do que está acontecendo,
Ele está de olho na nossa vida, na nossa caminhada e como estamos nos comportando durante a nossa caminhada com Ele. Jesus estava caminhando com os discípulos, acredito eu que andando à frente e os discípulos um pouco mais afastados, conversando entre si, discutindo ali alguma coisa. E Jesus se importou com aqueles homens. E para tirar aquilo do coração daqueles homens, foi socorrer eles. E quando chegou em casa, pergunta para eles. Então o Senhor se preocupa com a nossa vida. O nosso Deus não é um Deus que maltrata a pessoa na causa que ela está passando. Ele não vai lá para ferir a pessoa com a palavra. Ele vai para poder libertar a pessoa daquilo que ela está vivendo. Ele não quer aprisionar ninguém, ele quer libertar. Mas existem pessoas que preferem viver presas ao que pensam, ao que acham, ao que falam, ao que sentem. E assim se encontravam esses discípulos, porque Jesus vem perguntar para eles, para libertar aqueles homens daquele tipo de discussão, daquele tipo de assunto, do que estava acontecendo no meio deles, e faz uma pergunta para eles, e nenhum falou nada. Todo mundo ficou caladinho. E Jesus vem e diz, eu pego uma criança e dá um exemplo e diz que quem quiser ser o maior, que seja o menor, que seja o servo de todos. Então Jesus, mesmo eles não falando, Jesus já sabia o que eles estavam discutindo. É assim que acontece na nossa vida. O Senhor, o nosso Senhor, Ele é Senhor. Ele é Senhor. E Ele se importa com a vida do seu servo. Ele vê e vem ao nosso encontro. Jesus não fica só assistindo a discussão. Ele vem para pôr fim à contenda. Ele vem para destruir todas as obras do diabo. Ele vem para acabar com tudo aquilo que Satanás tem tramado. Jesus vem para resolver o problema. E assim como Jesus sabia o que os seus discípulos estavam discutindo pelo caminho, assim também Ele sabe como cada um de nós andamos pelo caminho, como cada um de nós vivemos nesse caminho, como cada um de nós nos comportamos durante a nossa caminhada com Ele. E Jesus não quer nos ver discutindo por coisa alguma. O Senhor não quer ver você discutindo por coisa alguma. Ele não quer. Por mais que aquilo aparentemente seja legal, Ele não quer. Ele não quer que haja divisão de pensamento. Ele não quer que haja a contenda. Ele não quer que haja a separação. Porque numa discussão, sempre alguém vai sair chateado. Sempre alguém vai sair perdendo. Eu já ouvi uma pessoa dizer isso. E o que ela falou, eu guardei no meu coração. Ela disse: quando uma pessoa entra numa discussão, os dois já estão perdendo. Porque um vai sair com a razão e o outro vai sair chateado. E nós precisamos amar o nosso irmão, independente da opinião que ele tenha, do que ele pense, do que ele ache, independente de como ele acha que é certo. Talvez o que ele faça seja errado. Talvez o que ele faça nem seja a vontade de Deus, mas nem por isso nós precisamos discutir por isso. E Jesus estava vendo que havia uma discussão entre os seus discípulos e vai lá para resolver. Olha que amor. Jesus não chamou eles a atenção durante a discussão. Talvez muitas outras pessoas estivessem ao redor, eles estivessem passando por algum povoado, e Jesus deixa chegar num lugar apropriado, na hora certa, para poder falar com seus discípulos.
É a partir do olhar para Jesus que nós vamos poder ensinar alguém. Porque senão a gente vai corrigir as pessoas, exortar as pessoas, maltratar as pessoas na frente de outras pessoas, ridicularizando elas. Isso acaba apagando com um paviozinho que está só fumegando. Deixa passar o momento. Deixa passar aquele alvoroço e na hora certa você chama essa pessoa para conversar. Não precisa você dizer isso na frente de todas as outras pessoas, não. Não precisa você querer resolver o seu problema perante uma mesa onde está muitas pessoas, não. Isso envergonha a outra pessoa. Deixa ela triste, causa uma ferida no coração dela. E faz cada vez mais ela querer se afastar do bando, querer se afastar das pessoas, querer ficar sozinha. É preciso sabedoria. E Jesus ensina com a vida dele. Com a vida dele, ele está nos ensinando a saber tratar com as pessoas, a saber falar com as pessoas, a saber ensinar, a dar um exemplo para que a compreensão seja maior no coração daquela pessoa, para que ela entenda verdadeiramente o que nós queremos passar para elas, sem a pretensão de convencer, porque esse já não é o nosso papel. O nosso problema é não deixar o Espírito Santo atuar, porque ele convence o homem do pecado, é ele que convence o homem de toda a justiça, é o Espírito Santo de Deus. O nosso papel é ajudar, é amar o outro mesmo ele querendo ser o maior, é amar a pessoa mesmo ela querendo se destacar, é amar a pessoa mesmo ela querendo passar por cima da gente, é amar a pessoa mesmo ela querendo tomar o nosso lugar. Nós vamos amando e se parecendo com Jesus, nós vamos amando e ficando cada vez mais semelhantes ao nosso Deus. Esse é o propósito de Deus, nos trazer para a forma original. Por isso Jesus vem com a vida, para ensinar com a vida, não só com palavras, mas com a vida. Então Jesus viu que havia uma discussão no meio dos seus discípulos e chama eles num canto e diz: olha, quero que vocês estavam discutindo ali. Jesus não quer ver eu e você discutindo por nada. Todas as vezes que discutimos, Deus, o próprio Jesus, fica nos perguntando: por que é que você está discutindo? Me pergunta, vem até mim, qual é a tua dúvida? Me faça as perguntas, eu posso te responder. Por que é que você está discutindo? E isso é uma pergunta que Jesus faz para mim e faz para você hoje. Por que é que vocês estão discutindo? O que é que está acontecendo no meio de vocês? Por que é que tem discussão? Se tem uma discussão, existe uma divisão no olhar. Existe uma divisão de pensamento, existem duas visões, um olha para um lado, o outro olha para o outro. Não pode haver divisão. O nosso Deus é um Deus de união. E o elo perfeito que nos une é o amor. É o amor que nos une. O que me liga ao meu irmão é um vínculo chamado paz. Nós somos ligados pela paz. Se eu tenho paz, eu estou unido a quem tem paz. Mas se eu sou uma pessoa atribulada, eu tiro a paz até de quem tem paz. Entro em discussão, contenda, brigo. Quero provar que estou certo. Eu não preciso provar nada que eu estou certo. A palavra do meu Senhor prova isso por mim. Não preciso. Nós não precisamos entrar em discussão. É a palavra de Deus quem nos justifica. Jesus Cristo. É Ele. Então nós não precisamos entrar em discussão para provar alguma coisa para alguém. Nem para provar que a minha religião é a correta. Nem para dizer que só Deus é Deus. Nem... A palavra já faz isso por mim e por você. O que eu preciso fazer é dizer para aquela pessoa que existe outra forma de pensar, outra forma dela olhar. E se ela quiser, está disponível para ela também. Jesus não impôs nada aos seus discípulos, ele apenas apresentou e disse: olha, se vocês quiserem ser, aí vocês vão ser
como essa criança. Foi isso que ele disse. Se alguém quiser ser o primeiro, é proibido? Não é proibido. Olha, não é proibido. Jesus ainda diz, se alguém quiser ser o primeiro, então ele ainda estimula a pessoa e diz, ei, dá certo, meu filho, vai lá. Se destaca, mas se destaca como uma pessoa que se parece comigo. Se destaca como uma pessoa que não quer aparecer. Se destaca como uma pessoa que quer apresentar. Se destaca como uma pessoa que quer servir. Se destaca como uma pessoa que é filho de Deus e que obedece a palavra de Deus e que busca a glória somente para Deus. Vai em frente. E eu vou te dar mais uma dica. Jesus diz, se quiser ser o primeiro, será o último. Talvez a posição que você se encontre hoje seja essa, de último em todas as coisas. Dentro da sua família, você é o último a saber. Tá tendo o aniversário, todo mundo convidou. E você vem saber já quando o bolo está pronto. Não importa, minha filha. Se você tem no seu coração o desejo de querer parecer com Cristo, você não está preocupado com o lugar que você está. Você está preocupado em fazer a vontade do seu Senhor. Talvez no ministério, na congregação, as pessoas convidem uns, convidem outros para um almoço, para um jantar, para sair, até para orar, ou para subir o monte, ou qualquer outra coisa, e você fica de fora. E você se entristece por isso. Mas não se entristeça não. Aproveita a palavra do teu Senhor, que diz que sirva na posição que você está. Sirva do jeito que você se encontra. Sirva. Aproveite as oportunidades que Deus te dá. Use as possibilidades, use as oportunidades e avance. Sirva. Independente da condição que você se encontre hoje, você ainda pode evangelizar muitas vidas. Você ainda pode ganhar muitas vidas para Jesus, independente de onde você esteja. Talvez você esteja num presídio e diga, como é que pode? Eu estou preso. Depende do que você enxerga como prisão. Porque se você aproveitar a oportunidade, você é livre e também é uma pessoa usada para libertar. Então aproveita. Talvez você esteja aí no leito, numa cama, no hospital, e diga, mas a minha condição hoje não dá. Dá. Talvez a pessoa que esteja do seu lado precise de uma palavra, porque você não sabe se ela vai sobreviver. E você seja a pessoa que Deus quer usar. O reino de Deus é inverso ao nosso pensamento. Nós crescemos no reino de Deus quando diminuímos. Quando nós entendemos quem somos e aceitamos o nosso chamado naquilo que somos, o próprio Deus vai nos levantar, Ele vai nos exaltar, Ele vai nos colocar numa posição que Ele é quem quer. É Ele, o próprio Deus, quem quer. Porque não há glória para o homem. Ele vê no coração daquele homem, daquela mulher, e não buscam glória para si. Então todas as vezes que o homem vai diminuindo, ele vai sendo exaltado por Deus. Não foi assim com João? Os discípulos chegaram para dizer a João, olha, aquele rapaz de que tu falava aí, agora está lá do outro lado batizando um montão de gente. Tu veio pregar sobre o cara, veio falar sobre ele, agora o povo está indo tudo para lá. Aí João deixa uma lição e diz, é necessário. Olha a mensagem que estava no coração de João. É necessário. O que João falou é o que já estava dentro dele. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Muitas vezes nós ignoramos a profundidade da palavra de Deus porque achamos que aquilo é somente um louvor. Que ele cresça e eu diminua. Existe um conteúdo dentro disso. É necessário eu saber qual é a minha posição para mim não estar em atrito com as pessoas, querendo ser maior, querendo ser o melhor, querendo aparecer.
quando na verdade o meu Senhor diz, sabe o quê? Se esvazia, seja o menor, seja servo. E ele mostra isso com a vida. Jesus não estava pregando uma coisa que ele não vivia, não. Ele estava pregando a vida dele. Porque Jesus pregou a vida dele. Jesus pregou, ministrou e mostrou através da vida dele para as pessoas. Ele se esvaziou de si, ele se humilhou, se fez homem, escolheu aquela morte e se entregou a uma morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou, colocou a mais alta posição ao nome que está acima de todos os nomes. Jesus Cristo, todo joelho vai se dobrar e toda língua confessará que só Ele é Deus. A mais alta posição. Você sabe qual é a mais alta posição? É aos pés do Senhor. É a mais elevada posição que eu e você não teríamos jamais condição de estar, mas a graça de Deus nos alcançou. Então para de discutir por besteira, para de discutir porque Deus não quer ver você discutindo por coisa alguma. Eu sei que é difícil e tem pessoas, meu irmão, que realmente nos tiram do sério. Às vezes acontece dentro de casa, com seu esposo, com a sua esposa, com os nossos familiares, acontece. Mas Jesus nos ensina a não entrar na discussão. Porque ele viu que os discípulos estavam discutindo pelo caminho. Ele poderia muito bem ter parado ali e entrado naquela discussão. Mas ele não entrou naquilo. Jesus nos ensina a não entrar na discussão. Então por que toda a vida que você se senta com alguém para conversar, sempre há uma discussão? Por que é que isso acontece? Nós precisamos saber em qual espírito estamos nos movendo. Porque se for no Espírito Santo de Deus, ele não entra em contenda, ele não entra em discussão, ele se levanta e sai. Quem quiser discutir, discute. Discuta. Ele não. Em outro momento, aí você vai e fala o que você pensa, de uma forma que ajude, não de uma forma que queira provar que você está certo. Jesus nos ensina a não entrar na discussão. A palavra diz que ao servo do Senhor não convém discutir. Não convém. Não convém entrar em discussão. Nós precisamos olhar para a vida do Senhor Jesus e imitar o seu exemplo. Se não puder ajudar naquela hora, então fica calado, sai, outro momento fala, mas não entra em discussão não. Acaba com isso dentro da tua casa, acaba com isso dentro da tua sala de aula, acaba com isso dentro dos lugares que você anda, com as pessoas que você senta. Acaba com isso hoje, porque Jesus não quer te ver discutindo por nada. Assim como ele se importou, Jesus se importou com uma simples discussão. Você imagina com briga e pontapé que acontece dentro de casa aí. Xingamento. Você imagine aí. Se era uma discussão por quem era o maior no reino, quem era o maior servindo, então você imagina aí como Jesus se importa com a nossa vida. Ele está de olho, meu irmão. Ele é pastor. Ele não é lobo não, ele é pastor. Ele protege o homem. Protege o homem de ficar preso dentro daquilo que ele acha, discutindo por besteira, querendo uma posição, querendo aparecer. Se contenta em apresentar, se contenta em servir, se contenta em estar ligado ao corpo, que já é muita coisa. Então pare. Se você era uma pessoa que gostava de entrar em contenda, discórdia, discussão, divisão, para hoje.
Para hoje e olha para a vida de Jesus, faz como ele fez. Se você pode ajudar essa pessoa que tem uma opinião, deixa passar. Deixa a poeira baixar e no momento certo você vai falar com ela. E de uma forma que ajude ela, você vai falar. E não querer ali impor e convencer e provar que você está certo. Porque não é assim que o Espírito Santo de Deus age. E para ele atuar na nossa vida, nós temos que deixar ele atuar. Senão, vamos viver aí pela carne e dizendo Deus falou, Deus falou, Deus falou. Deixa o Espírito Santo falar. Deixa o Espírito Santo conduzir. Deixa o Espírito Santo atuar. Assim como ele fez na vida do Senhor Jesus. Você imagina que pastor quer ver as pessoas discutindo e ainda andar pelo caminho, vendo a contenda acontecer? Rapaz, e um querendo ser melhor e maior... E dá vontade de você parar e dizer um montão de coisa. Mas não é assim que Jesus faz. Jesus deixou passar. Quando chegou em casa, falou para os seus discípulos o que estava acontecendo. E eles foram ministrados através da vida de uma criança usada como exemplo. Então hoje, no dia de hoje, decida se esvaziar. Decida viver em paz. Decida diminuir. Decida deixar o Senhor Jesus aparecer. Porque Ele é Senhor. E nós somos apenas servos. Então, precisamos deixar o Senhor da nossa vida reinar através de nós, para que não haja divisão no nosso coração, para que a gente não venha pensar que somos quem não somos. Essa era a palavra que eu tinha para abençoar a tua vida hoje. Era essa a palavra que eu tinha para abençoar o teu dia. E eu espero muito que você seja tocado pelo Espírito de Deus e que Ele, o próprio Deus, possa gerar um fruto de arrependimento no seu coração e que você entenda que nós estamos aqui somente para servir, tá bom? Então essa era a palavra que eu tinha para a sua vida hoje. Jesus não quer nos ver entrando em discussão. Jesus não quer. Jesus não quer nos ver discutindo por nada. Jesus quer nos ver vivendo em paz, vivendo tranquilamente, vivendo de uma forma que glorifique ao Deus a quem servimos. E é isso. Essa era a mensagem que eu tinha para abençoar a tua vida hoje. Então, se você ainda não tomou uma posição por Jesus, uma decisão de entregar a vida para Ele, eu faço um convite para você no dia de hoje. Entrega a tua vida para Jesus. Confessa os teus pecados, se arrepende deles. Conta para Jesus tudo o que aconteceu. Alcança a misericórdia de Deus. Nesse dia aí onde você está. Venha fazer parte da família de Deus. Escolha Cristo hoje. Deixa o Espírito Santo conduzir você pelo caminho, para que você não venha discutindo pelo caminho. Porque muitas vezes estamos com Jesus, mas discutindo com os irmãos. E Jesus não quer nos ver discutindo pelo caminho. Jesus não quer nos ver em contenda. Jesus não quer nos ver em divisão. Jesus nos quer ver rendidos à palavra do nosso Deus, para que possamos fazer a vontade do nosso Deus. Então, escolhe Cristo hoje, aí onde você está. Entrega a tua vida para Ele. Procura uma igreja evangélica, procura o pastor e diz: ei, eu quero congregar, eu quero fazer parte do corpo de Cristo. Me ensina, eu quero fazer parte de tudo isso, eu quero também servir a Deus. E é isso, essa oportunidade também está disponível para você hoje. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa
e toda a tua família em nome de Jesus.